Às vezes, a traição não começa com um grito, mas com um silêncio que corta mais fundo que qualquer faca. Meu nome é Fernanda, e há 6 meses eu era apenas uma mulher de 45 anos, mãe de 2 filhas, dona de uma agência de publicidade no coração de São Paulo, casada há 18 anos com um homem que eu acreditava ser meu parceiro para a vida toda. Minha agência, a Foco Criativo, era meu orgulho. Construída do zero, com 32 funcionários e contratos com marcas nacionais. Eu achava que minha vida era equilibrada, que o amor entre mim e meu marido, Ricardo, era sólido, apesar das longas horas que eu dedicava ao trabalho. Ele era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, sempre me apoiando, ou pelo menos era o que eu pensava. Até que um detalhe insignificante, uma notificação no celular, mudou tudo. Era uma cobrança de $587 no nosso cartão conjunto, feita num restaurante chamado La Belle Époque, um lugar chique nos Jardins que nunca frequentamos juntos. O detalhe? A data era uma quarta-feira, quando Ricardo me disse que estaria em Curitiba para um workshop corporativo. Algo dentro de mim, aquele instinto afiado que sempre me guiou nos negócios, acendeu um alerta. Não era só o valor, era o contexto. Eu poderia ter ligado para ele na hora, exigido explicações, mas isso seria previsível, e eu não sou uma mulher previsível. Em vez disso, guardei a informação como uma carta na manga e comecei a jogar o jogo que ele nem sabia que estava começando. Contratei um especialista em segurança digital, um profissional discreto que cobrava caro, mas entregava resultados. Em 10 dias, eu tinha um dossiê. O nome dela, Bianca Torres, 29 anos, designer gráfica freelancer e uma coleção de mensagens que fizeram meu estômago revirar. Não era só o teor romântico, mas a forma como Ricardo falava de mim. Fernanda vive para o trabalho. Mal temos tempo juntos. Ela é obcecada pela agência, e eu fico preso por causa das meninas e das finanças. Você é quem me faz feliz, Bianca. Cada palavra era uma traição à parte, como se os 18 anos que dedicamos um ao outro fossem uma mentira conveniente. O relatório também mostrava 5 viagens de trabalho, que na verdade eram escapadas com Bianca. Jantares em restaurantes sofisticados, estadias em hotéis boutique, até um fim de semana em Campos do Jordão que ele jurou ser um retiro da empresa. Naquela noite, enquanto Ricardo chegava em casa com seu sorriso ensaiado, beijando minha testa e perguntando como foi meu dia, eu o observei com novos olhos. Ele parecia tão à vontade na sua mentira, tão seguro de que eu não desconfiava. "Tudo bem, amor?" ele perguntou, notando meu silêncio enquanto comíamos o risoto que preparei. Eu sorri, um sorriso que escondia o furacão dentro de mim. "Só pensando numa nova campanha que pode mudar o jogo na agência", respondi, minha voz calma como um lago antes da tempestade. Ele riu, aquele riso condescendente que eu agora percebia ter odiado por anos. "Sempre com a cabeça no trabalho, né, Fernanda?" Ele não fazia ideia de que eu estava planejando algo muito maior que uma campanha publicitária. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, abri meu notebook e comecei a pesquisar Bianca. Seu portfólio online era impressionante, com trabalhos para marcas conhecidas, mas sua situação profissional parecia instável, típica de uma freelancer buscando um emprego fixo. Seu LinkedIn mostrava que ela estava aberta a oportunidades, e foi aí que a ideia nasceu. Eu ia trazê-la para o meu mundo, mas sem que ela soubesse quem eu era. Ricardo nunca misturava nossa vida pessoal com a profissional. Ele raramente mencionava minha agência, e nas poucas vezes que aparecia em eventos com ele, eu era apenas a esposa que trabalha com publicidade. Ele nunca postava fotos nossas nas redes sociais, mantendo uma fachada de solteiro bem-sucedido. Isso era minha vantagem. Criei uma vaga sob medida para Bianca, coordenadora de criação na Foco Criativo, um cargo com salário atrativo, benefícios generosos e responsabilidades que qualquer designer no começo da carreira sonharia em ter. Fechei o notebook com uma sensação de controle que não sentia desde a descoberta da traição. Pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. O processo de contratação foi cirúrgico. Deixei meu diretor de RH conduzir as primeiras etapas, mantendo-me nas sombras. Bianca se candidatou em menos de 48 horas,
seu currículo impecável, sua carta de apresentação transpirando ambição. Ela não tinha ideia de que a vaga fora desenhada para ela, nem que a CEO da empresa era a mulher que ela ajudava a atrair. Enquanto revisava sua candidatura, procurei qualquer sinal de que ela poderia me reconhecer. Nada. Ricardo fizera um trabalho tão bom em me apagar da vida dele que eu era uma desconhecida para ela. No dia da entrevista final, observei tudo de trás de um vidro espelhado na sala de reuniões. Bianca entrou com confiança, vestindo um blazer bem cortado e um sorriso que misturava charme e nervosismo. Era jovem, carismática, com um brilho nos olhos que denunciava sua determinação. Respondia às perguntas com segurança, apresentava ideias criativas para campanhas fictícias, e até minha equipe, que não sabia de nada, ficou impressionada. Ela é perfeita para o cargo, disse minha gerente de operações depois. Quando podemos contratá-la? Eu assenti, mantendo a expressão neutra. Faça a oferta hoje. Quero ela na equipe na próxima semana. Naquele momento, senti um misto de poder e culpa. Bianca era boa no que fazia. Talvez até merecesse a vaga em outras circunstâncias. Mas isso não era sobre justiça. Era sobre equilíbrio. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, trouxe um buquê de girassóis, algo que ele raramente fazia. Só para alegrar seu dia, disse, com um sorriso que agora eu sabia ser falso. Aceitei as flores com um agradecimento ensaiado, mas minha mente estava em outro lugar. Mais tarde, enquanto ele tomava banho, chequei seu celular. Uma mensagem para Bianca. Não vai dar para te ver esse fim de semana, amor. Tenho um compromisso com as meninas. O compromisso era um passeio ao zoológico que eu insistira para fazermos em família. Ele estava usando nossas filhas como desculpa, enquanto me manipulava com flores compradas por culpa. No dia seguinte, entreguei os girassóis para nossa vizinha. O primeiro dia de Bianca na agência foi um teste de autocontrole. Fiquei no meu escritório até o almoço, revisando relatórios e me preparando para o momento inevitável. Quando chegou a hora, desci para o evento de boas-vindas aos novos contratados. Cumprimentei cada um com um aperto de mão firme até chegar a ela. Bem-vinda a Foco Criativo. Sou Fernanda Almeida, fundadora e CEO. Seus olhos encontraram os meus e procurei qualquer traço de reconhecimento. Não havia nada, apenas entusiasmo profissional. Bianca Torres, coordenadora de criação. É uma honra estar aqui. Ela respondeu, seu aperto de mão confiante. Eu sorri, segurando seu olhar por um segundo a mais. Temos grandes expectativas, Bianca. Vou acompanhar seu trabalho de perto. Nos dias seguintes, comecei a integrar Bianca em projetos importantes. Atribuí a ela a liderança de uma campanha para um cliente de peso, uma rede de varejo que exigia reuniões frequentes e longas noites no escritório. Cada vez que ela mencionava, com um tom apologeticamente, que precisava cancelar planos pessoais, eu respondia com um sorriso compreensivo. Dedicação é o que nos diferencia, Bianca. Você está no caminho certo. Enquanto isso, observava Ricardo em casa. Ele estava mais irritado, mais distante, provavelmente frustrado com a nova rotina de Bianca. Suas mentiras também ficaram mais descuidadas. Vou ficar até tarde no escritório, amor. Muito projeto acumulado. Eu fingia acreditar, mantendo a fachada de esposa ocupada demais para notar. Durante esse período, comecei a mencionar meu marido casualmente na presença de Bianca. Meu marido e eu fomos a um evento no Copan no último fim de semana. Ou, meu marido trabalha com tecnologia, conhece bem esse mercado. Eu via ela checar o celular às escondidas, o leve franzir de testa quando cancelava mais um encontro. O jogo estava funcionando. O ponto de virada veio no segundo mês. Descobri, através do monitoramento que ainda mantinha, que Ricardo e Bianca planejavam um encontro em Florianópolis, disfarçado como uma viagem de trabalho para ele e um curso de design para ela. Era a primeira chance deles de passar tempo juntos em semanas. Então, convoquei Bianca ao meu escritório na véspera da viagem. Mudança de planos, disse, minha voz calma. Preciso que você fique em São Paulo para liderar uma apresentação para outro cliente. Eu mesma vou para Florianópolis representar a agência. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo,
mas ela se recompôs rapidamente. Mas eu já preparei tudo para o curso. Começou hesitante. Tenho certeza de que você vai se adaptar. Interrompi com um sorriso firme. Flexibilidade é essencial no nosso mercado. Vi a frustração passar por seu rosto antes que ela a sentisse. Claro, entendi. Quando ela saiu, chequei meu celular. Uma mensagem de Ricardo para ela. Não vai dar para ir para Floripa, amor. Problemas no trabalho. A resposta dela foi curta. De novo, tô começando a achar que não sou prioridade. Sorri para a tela. As rachaduras estavam aparecendo e eu estava apenas começando. As semanas seguintes foram como caminhar numa corda bamba, equilibrando minha vida dupla como CEO implacável e esposa que fingia não saber de nada. Cada dia na agência era uma oportunidade de apertar as rédeas do meu plano, enquanto em casa eu mantinha a fachada de uma Fernanda que ainda acreditava no amor de Ricardo. Mas por dentro, eu estava mudando. A dor da traição, que no começo era uma ferida aberta, começou a se transformar em algo mais afiado, mais útil. Determinação. Eu não queria apenas desmascarar Ricardo e Bianca. Queria que eles vissem o que eu era capaz de construir, mesmo com o coração partido. Queria que sentissem o peso das escolhas deles, mas também queria me reconstruir no processo. Porque, no fundo, essa história não era só sobre vingança. Era sobre recuperar minha própria força, minha própria voz. E, para minha surpresa, essa jornada estava prestes a me levar a lugares que eu nunca imaginei. Na agência, comecei a integrar Bianca ainda mais nos projetos estratégicos. Atribuí a ela a criação de uma campanha para um cliente internacional. Uma marca de cosméticos que exigia reuniões com executivos em Londres, via videoconferência e prazos apertados. Ela era talentosa, não havia como negar. Suas ideias eram frescas, suas apresentações impecáveis, e até meus funcionários mais céticos começaram a elogiá-la. Bianca é uma joia, Fernanda, disse minha gerente de criação, Patrícia, numa manhã enquanto tomávamos café no escritório. Onde você a encontrou? Eu sorri, mexendo o açúcar no meu cappuccino. Às vezes, as melhores contratações aparecem quando você menos espera. Mas, enquanto elogiava o trabalho de Bianca em público, eu orquestrava cuidadosamente os bastidores. Cada tarefa que ela recebia era projetada para mantê-la ocupada, para limitar seu tempo com Ricardo. E, ao mesmo tempo, eu plantava sementes de dúvida. Durante uma reunião casual, mencionei que meu marido estava viajando novamente. Ele vive na estrada, sabe? Às vezes sinto ele tão distante, mesmo estando tão perto. Bianca, que estava revisando um storyboard ao meu lado, hesitou por um instante, seus dedos parando sobre o tablet. É complicado, né? Quando a pessoa que você ama parece estar em outro mundo. Sua voz tinha um tom de vulnerabilidade que me pegou desprevenida. Por um segundo, vi não a amante do meu marido, mas uma mulher jovem, talvez iludida, presa numa relação que ela não entendia completamente. Aquela fração de empatia me incomodou. Eu não queria sentir pena dela. Não podia. Então, mudei de assunto, apontando para o storyboard. Essa paleta de cor está incrível, Bianca. Vamos apresentar isso ao cliente amanhã. Enquanto isso, em casa, Ricardo estava cada vez mais inquieto. Suas mentiras começaram a se contradizer. Uma noite, ele disse que ficaria até tarde na empresa por causa de um projeto crítico. Mas, quando chequei o celular dele enquanto ele dormia, vi uma mensagem para Bianca. Saudade de você. Tô tentando arrumar um jeito de te ver amanhã. O projeto crítico era um jantar com ela num bistrô em Pinheiros. No dia seguinte, convoquei Bianca para uma reunião de emergência às 18 horas, exatamente no horário do tal jantar. Preciso que você revise a proposta para os ingleses hoje, disse, minha voz firme. Eles querem uma nova versão até amanhã cedo. O rosto dela desmoronou por um instante, mas ela assentiu. Sem problema, Fernanda. Eu dou um jeito. Mais tarde, vi Ricardo chegar em casa cedo, com uma expressão azeda. Problemas no trabalho? Perguntei, servindo um copo de suco para ele. Ele deu de ombros, claramente irritado. Só uma noite frustrante. Nada que valha a pena falar. Eu sorri para mim mesma enquanto cortava legumes para o jantar. Cada plano cancelado, cada mensagem não respondida,
era uma pequena vitória. Mas eu sabia que precisava de algo maior, algo que sacudisse as fundações do mundo deles. Foi aí que decidi levar Bianca para um evento que mudaria tudo. O lançamento de uma nova startup de tecnologia no bairro do Itaim. Um evento cheio de figurões do mercado, incluindo os colegas de Ricardo. Eu sabia que alguns deles conheciam Bianca, ou pelo menos sabiam da relação dela com ele. Ricardo nunca falava de mim no trabalho, então ninguém ali associaria meu nome à esposa dele. Isso me dava a vantagem perfeita. Bianca, quero que você venha comigo a um evento na quinta-feira, disse numa tarde, enquanto revisávamos relatórios no meu escritório. É uma oportunidade de networking com grandes nomes do setor de tecnologia. Vai ser ótimo para sua visibilidade na agência. Ela pareceu surpresa, mas empolgada. Nossa, Fernanda, obrigada pela confiança. Pode contar comigo. O que ela não sabia era que eu havia confirmado a presença de 2 colegas de Ricardo no evento, incluindo o chefe dele, Marcelo, que já tinha ouvido rumores sobre o caso de Ricardo. Na noite do evento, cheguei com Bianca ao local, um espaço moderno com paredes de vidro e luzes neon. Ela estava deslumbrante, com um vestido verde escuro que destacava sua juventude e energia. Eu, por outro lado, optei por um terninho preto elegante, exalando autoridade. Enquanto circulávamos pelo salão, apresentei Bianca a vários contatos, observando como ela se saía com naturalidade em conversas sobre tendências digitais e estratégias de marca. Mas meu foco estava nos colegas de Ricardo. Quando Marcelo se aproximou, acompanhado de outro executivo, notei o instante exato em que ele reconheceu Bianca. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, e ele trocou um olhar rápido com o colega. Fernanda, que prazer te ver aqui, disse Marcelo, apertando minha mão. E essa é Bianca Torres, nossa nova coordenadora de criação. Respondi, com um sorriso. Ela está fazendo um trabalho excepcional na agência. Bianca cumprimentou os 2, mas percebi a tensão em seu rosto. Marcelo foi educado, mas seus comentários eram vagos, quase cautelosos. Interessante. Você já trabalhou com tecnologia antes, Bianca? Perguntou ele, com um tom que sugeria saber mais do que dizia. Um pouco, como freelancer, respondeu ela, forçando um sorriso. A conversa seguiu, mas o desconforto era palpável. Enquanto eu fingia interesse em uma discussão sobre inteligência artificial, vi Bianca checar o celular, provavelmente mandando uma mensagem frenética para Ricardo. Mais tarde, no carro, enquanto a levava de volta ao escritório para pegar o carro dela, ela estava visivelmente quieta. Tudo bem? Perguntei, mantendo os olhos na estrada. Sim, só. Achei que aqueles caras me conheciam de algum lugar, mas não sei de onde, disse ela hesitante. Eu assenti com um tom neutro. O mercado de tecnologia é pequeno, Bianca. Todo mundo acaba se cruzando. Naquela noite, chequei as mensagens de Ricardo. Ele havia escrito para Bianca. Você foi ao evento com a Fernanda? Como assim? O Marcelo tá me perguntando coisas estranhas. A resposta dela era curta, mas carregada de ansiedade. Não sei o que tá acontecendo, mas tô confusa. A gente precisa conversar. Eu sabia que estava chegando perto do clímax do meu plano, mas algo inesperado começou a acontecer. Quanto mais eu trabalhava com Bianca, mais eu via nela uma versão mais jovem de mim mesma. Ambiciosa, talentosa, mas vulnerável às promessas de homens como Ricardo. Comecei a me perguntar se ela sabia de verdade quem ele era, ou se, como eu, havia sido enganada por suas mentiras. Essa dúvida plantou uma semente de compaixão que eu não esperava sentir. Ainda assim, segui em frente. O próximo passo seria o evento anual da empresa de Ricardo, a TechnoWave, uma festa de gala no Hotel Unique, onde eu sempre aparecia como a esposa exemplar. Este ano, decidi que Bianca também estaria lá, como representante da Foco Criativo, que estava em negociações para um contrato de marketing com a TechnoWave. Vai ser uma chance de ouro para você se destacar, disse a ela, entregando o convite. Quero que lidere as conversas com os executivos deles. O pânico passou pelos olhos dela, mas ela assentiu. Claro, Fernanda, não vou te decepcionar. O que ela não sabia era que eu já tinha tudo planejado. Cada detalhe, cada movimento. Eu estava prestes a revelar a verdade,
mas não de forma dramática ou histérica. Minha revelação seria elegante, poderosa e, acima de tudo, inesquecível. Enquanto isso, comecei a me preparar para o que viria depois. Contratei uma advogada especializada em divórcios, uma mulher tão afiada quanto eu, que me ajudou a proteger os ativos da agência e a transferir parte dos nossos investimentos conjuntos para contas seguras. Tudo isso enquanto Ricardo achava que eu estava apenas muito ocupada com o trabalho. Ele não fazia ideia de que eu estava construindo uma fortaleza à prova dele. À medida que o dia da gala se aproximava, notei uma mudança em Ricardo. Ele estava mais atencioso, quase desesperado para me agradar. Uma noite, enquanto eu organizava minhas joias para o evento, ele me abraçou por trás. Algo que não fazia há meses. "Você tá linda, sabia? Tô com sorte de ter você", disse. Sua voz carregada de algo que eu agora reconhecia como medo. Ele estava nervoso, provavelmente sabendo que Bianca estaria na festa. Eu sorri, virando-me para encará-lo. "Você sempre sabe o que dizer, né, amor?" Minha voz era doce, mas meus olhos o desafiavam a sustentar o olhar. Ele desviou, murmurando algo sobre tomar um banho. Enquanto ele estava no chuveiro, chequei seu celular. Uma mensagem de Bianca. "Tô apavorada com essa festa. E se a sua esposa perceber alguma coisa?" A resposta dele. "Relaxa, ela nunca desconfia. Só fica na sua e age normal." Fechei o celular com um sorriso frio. Eles achavam que estavam no controle, mas o palco já estava montado, e eu era a diretora. A gala seria o ato final, mas o que nem eu sabia ainda era que o destino tinha uma surpresa guardada, algo que transformaria essa história de vingança em algo muito maior, algo que me faria redescobrir o amor. Não por Ricardo, mas por mim mesma, e quem sabe por alguém novo. Ei, pessoal, se vocês estão gostando dessa história, que tal se inscrever no canal e deixar seu like? É rapidinho e me ajuda muito. A gala da Technowave no Hotel Unique era um espetáculo de opulência, com lustres brilhando como estrelas artificiais, taças de champanhe tilintando e uma orquestra tocando jazz suave ao fundo. Eu estava ao lado de Ricardo, meu braço entrelaçado no dele, vestindo um vestido prateado que refletia a luz como um espelho líquido. Ele estava impecável em seu smoking, mas a tensão em seus ombros era quase palpável. Cada sorriso que ele oferecia aos colegas era forçado, cada risada um pouco alta demais. Eu sabia por quê. Em algum lugar naquele salão, Bianca estava circulando, provavelmente com o coração na boca, tentando manter a compostura enquanto representava a foco criativo. Eu, por outro lado, estava calma, como se tivesse ensaiado cada passo daquela noite por meses. E, de certa forma, tinha. Meu plano estava em movimento, mas algo novo estava começando a crescer dentro de mim. Uma sensação de liberdade, de estar no controle não só da situação, mas da minha própria história. Essa noite não seria apenas sobre expor Ricardo e Bianca, seria sobre me libertar de um casamento que já não me pertencia e abrir espaço para algo maior, algo que eu ainda não conseguia nomear. Enquanto Ricardo me apresentava a um grupo de executivos, meus olhos varriam o salão, procurando Bianca. Encontrei-a perto de uma mesa de canapés, conversando com um grupo de diretores da Technowave. Ela usava um vestido azul safira, elegante mas discreto, e seu rosto exibia aquele sorriso profissional que eu agora conhecia bem. Mas havia algo mais. Uma inquietação em seus gestos, um olhar que ocasionalmente vagava pelo salão, provavelmente procurando Ricardo. Quando seus olhos cruzaram com os meus, vi o momento exato em que ela me reconheceu, não como a CEO da Foco Criativo, mas como a esposa de Ricardo. Seus lábios se entreabriram, e por uma fração de segundo, ela congelou. Eu sorri, um sorriso sereno que não revelava nada, e levantei minha taça em um brinde silencioso, antes de me virar para Ricardo. "Amor, vou cumprimentar alguns contatos", disse, minha voz doce como mel. Ele assentiu, aliviado por me ver ocupada. "Claro, vai lá. Vou dar uma palavra com o Marcelo." Ele se afastou rapidamente, e eu sabia que estava indo na direção de Bianca, talvez para um encontro furtivo nos corredores do hotel. Mas eu não precisava segui-lo.
Cada movimento deles estava sendo monitorado, não por mim, mas pela rede de informações que eu havia construído ao longo dos meses. Minha advogada, Carla, me ajudara a contratar um novo investigador, desta vez focado em capturar imagens e vídeos. Câmeras discretas já haviam registrado Ricardo e Bianca em momentos comprometedores semanas antes, e eu tinha certeza de que essa noite renderia mais evidências. Mas naquele momento, meu foco não era apenas o plano. Algo inesperado aconteceu enquanto eu circulava pelo salão. Um homem se aproximou, alto, com cabelos castanhos levemente grisalhos, e olhos que pareciam carregar uma história inteira. Ele usava um terno azul marinho, despojado o suficiente para se destacar na multidão de smokings idênticos. Fernanda Almeida, certo? Disse ele estendendo a mão. Sou Daniel Vargas, fundador da Inovatec. Seu trabalho na Foco Criativo é impressionante. Ouvi falar da campanha que você fechou com a marca de cosméticos. Fiquei surpresa, não só pela abordagem direta, mas pela sinceridade em sua voz. Obrigada, Daniel. Fico lisonjeada. A Inovatec está causando um impacto e tanto no mercado de startups, pelo que sei. Ele sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo confiante e despretensioso. Estamos tentando. Mas, sabe, o que me impressiona é como você construiu algo tão sólido e ainda mantém uma presença tão humana. Não é fácil. A conversa fluiu com uma naturalidade que me desarmou. Falamos sobre o mercado, sobre os desafios de liderar equipes criativas, até que ele mencionou algo que me fez parar. Você já pensou em expandir para o mercado de tecnologia? Sua visão seria um diferencial. Era uma pergunta que eu já ouvira antes, mas vinda dele, parecia mais uma convite do que uma sugestão. Talvez, respondi, com um sorriso enigmático. Mas só se for com os parceiros certos. Ele riu. E por um momento, esqueci que estava no meio de uma gala onde meu marido e sua amante estavam jogando um jogo de gato e rato. Daniel era diferente. Não pelo charme, mas pela forma como parecia genuinamente interessado em quem eu era, não apenas no que eu representava. Quando ele se despediu, prometendo me contatar para uma possível colaboração, percebi que meu coração estava batendo um pouco mais rápido. Não era amor à primeira vista, mas era algo que eu não sentia há anos. A possibilidade de ser vista, de verdade. A noite avançava, e eu sabia que era a hora de mover as peças finais do meu plano. Eu havia combinado com o mestre de cerimônias, um velho amigo da agência, para me dar a palavra durante os discursos. Não era comum, mas a Foco Criativo estava sendo considerada para um contrato importante com a Technowave. Então, minha presença no palco não levantaria suspeitas. Às 22 horas, o microfone foi passado para mim, e eu subi ao palco sob aplausos educados. Meu vestido prateado capturava a luz, e eu podia sentir os olhos de Ricardo e Bianca em mim, cada um por razões diferentes. Boa noite a todos, comecei, minha voz firme e clara. É uma honra estar aqui representando a Foco Criativo, uma agência que construí com paixão e dedicação ao longo de 15 anos. Nossa missão sempre foi contar histórias autênticas, criar conexões verdadeiras, seja para marcas ou para pessoas. E hoje, quero falar sobre verdade. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Vi Ricardo se remexer em sua cadeira, o copo de uísque parado a meio caminho da boca. Bianca, do outro lado do salão, estava imóvel, os olhos fixos em mim. No mundo dos negócios, a verdade é o que nos diferencia. É o que constrói confiança, o que sustenta parcerias. E na vida pessoal, é ainda mais importante. Porque sem verdade, tudo o que temos é uma fachada. Meus olhos encontraram os de Ricardo por um breve momento e vi o pânico começar a se instalar. Quero agradecer à Technowave pela confiança em nossa agência e à minha equipe, especialmente a nossa nova coordenadora de criação, Bianca Torres, que tem mostrado talento e compromisso. Houve aplausos, mas eu podia ver a confusão no rosto de Bianca. Ela não entendia porque eu a mencionava, mas logo o entenderia. E claro, quero agradecer ao meu marido, Ricardo, por estar ao meu lado todos esses anos. Levantei minha taça na direção dele, e o salão aplaudiu novamente. Mas o que ninguém viu foi o olhar de puro terror que ele tentou disfarçar.
A menção pública ao nosso casamento na frente de Bianca e de seus colegas era uma jogada calculada. Eu não precisava dizer mais nada. A mensagem estava clara. Desci do palco sob mais aplausos, mas meu coração estava acelerado. Não por medo, mas por uma certeza crescente de que eu estava no caminho certo. Enquanto voltava para a mesa, percebi que Bianca havia desaparecido do salão. Ricardo, por outro lado, estava tentando manter a compostura, conversando com Marcelo, mas seus olhos continuavam me seguindo. Eu sabia que ele estava em pânico, provavelmente imaginando o que eu sabia e o que faria a seguir. A verdade era que eu não precisava fazer muito mais. O palco estava montado, as sementes da dúvida plantadas, e agora era só uma questão de tempo até que tudo desmoronasse. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto eu conversava com um grupo de executivos, Daniel Vargas reapareceu, desta vez com uma taça de vinho na mão. "Você foi brilhante lá em cima", disse, com um sorriso que parecia iluminar o canto escuro do salão. Mas algo me diz que aquele discurso tinha mais camadas do que a maioria aqui percebeu. Fiquei surpresa com a perspicácia dele. "Você é observador, Daniel", respondi, com um leve sorriso. "Digamos que eu gosto de contar histórias com mais de um significado." Ele riu e a conversa voltou a fluir. Falamos sobre nossos sonhos, sobre os desafios de equilibrar vida pessoal e profissional, e pela primeira vez em meses, eu me senti leve. Não era apenas a atração, era a sensação de estar conectada com alguém que não queria me diminuir para se sentir maior. Quando a noite terminou, Ricardo estava visivelmente aliviado por me levar para casa, provavelmente achando que havia escapado ileso. No carro, ele tentou puxar conversa, mas eu mantive minhas respostas curtas. Minha mente ainda na conversa com Daniel. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o banho, e eu chequei seu celular. Uma mensagem de Bianca, enviada logo após meu discurso. "Você disse que ela não sabia de nada. O que foi aquele discurso? Tô começando a achar que fui enganada." A resposta de Ricardo era frenética. "Calma, amor. Ela não sabe de nada. Foi só um discurso de trabalho. Vamos conversar amanhã." Fechei o celular com um sorriso. Eles estavam se afogando nas próprias mentiras, e eu não precisava fazer mais nada para acelerar o processo. Mas, enquanto me deitava naquela noite, percebi que minha raiva estava diminuindo. Não porque eu perdoava Ricardo ou Bianca, mas porque eu estava começando a enxergar um futuro além deles. Minha conversa com Daniel havia acendido uma faísca, não só de atração, mas de possibilidade. Pela primeira vez em anos, eu me perguntei como seria viver sem as correntes de um casamento que me sufocava. E, mais importante, comecei a me perguntar quem eu poderia me tornar se me permitisse ser livre. Nos dias seguintes, mantive a rotina na agência, mas com uma nova energia. Bianca estava visivelmente abalada, seus olhos cansados, sua concentração menos afiada. Eu sabia que ela estava lidando com as consequências do meu discurso, provavelmente questionando tudo o que Ricardo lhe dissera. Enquanto isso, comecei a trabalhar em um novo projeto com a Inovatec, o que significava mais contato com Daniel. Nossas reuniões eram profissionais, mas havia uma química inegável, uma troca de olhares que dizia mais do que as palavras. Ele nunca ultrapassava os limites, mas sua presença era um lembrete constante de que eu merecia mais do que o que Ricardo me oferecia. Minha advogada, Carla, também estava avançando com os preparativos para o divórcio. Ela me garantiu que minhas finanças estavam protegidas e que as evidências contra Ricardo eram mais do que suficientes para garantir um acordo favorável. "Você está no controle, Fernanda", disse ela com um sorriso. "Quando estiver pronta, é só puxar o gatilho." Eu sabia que o momento estava chegando, mas queria que fosse perfeito. Não apenas para punir Ricardo, mas para marcar o começo de uma nova fase na minha vida. Enquanto isso, comecei a perceber que Bianca não era apenas uma peça no meu jogo. Durante uma reunião, ela me procurou no meu escritório, hesitante. "Fernanda, posso falar com você?" Pessoal." Fiquei surpresa, mas assenti. "Claro, entre." Ela fechou a porta e respirou fundo. Eu fiz algo errado. Não no trabalho, mas na minha vida pessoal. Acho que magoei alguém sem querer. E agora não sei como consertar. Seus olhos estavam marejados,
e pela primeira vez vi a mulher por trás da fachada. Não a amante, mas alguém que, como eu, havia sido enganada por Ricardo. Às vezes, a melhor forma de consertar é ser honesta, disse, minha voz mais suave do que eu pretendia. Mas primeiro, você precisa ser honesta consigo mesma. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Obrigada, Fernanda. Você sempre parece saber o que dizer. Quando ela saiu, percebi que minha vingança estava mudando de forma. Eu ainda queria que Ricardo enfrentasse as consequências, mas talvez Bianca pudesse ter uma chance de redenção. Talvez, no fim, essa história fosse sobre mais do que destruir. Talvez fosse sobre reconstruir para todos nós. O ar no meu escritório parecia mais leve depois da conversa com Bianca, como se uma janela invisível tivesse sido aberta, deixando entrar um sopro de possibilidades. Eu ainda sentia o peso da traição de Ricardo, mas algo estava mudando dentro de mim. A raiva, que por meses foi o motor do meu plano, começava a ceder espaço para uma clareza nova, uma visão de quem eu queria ser depois que tudo isso acabasse. Não era só sobre expor Ricardo ou fazer Bianca enfrentar a verdade. Era sobre me libertar de um passado que já não me definia e construir um futuro que refletisse a mulher que eu estava redescobrindo. Minha agência, a Foco Criativo, continuava a crescer. E minha vida pessoal, embora ainda emaranhada nas mentiras de Ricardo, começava a ganhar contornos de esperança, especialmente por causa de Daniel Vargas. Ele não era apenas um flerte passageiro. Sua presença era um lembrete constante de que eu merecia ser valorizada, não apenas como CEO, mas como mulher, como Fernanda. E à medida que os dias passavam, eu percebia que essa história, que começou com vingança, estava se transformando em algo muito maior. Uma jornada de autodescoberta, de amor próprio e, quem sabe, de um novo amor. Na agência, mantive Bianca ocupada com projetos que exigiam sua criatividade e dedicação. Ela estava lidando com a campanha para a marca de cosméticos, e seus relatórios eram impecáveis, cheios de insights que impressionavam até os clientes mais exigentes. Mas eu notava uma mudança nela. Desde nossa conversa, ela parecia mais introspectiva, menos confiante em suas interações comigo. Seus olhos, antes brilhando com ambição, agora carregavam uma sombra de dúvida, talvez até de culpa. Eu sabia que ela estava começando a questionar sua relação com Ricardo, e isso era exatamente o que eu queria. Mas, para minha surpresa, comecei a sentir um desejo inesperado de ajudá-la, não apenas de usá-la como peça no meu plano. Talvez porque, no fundo, eu via nela uma versão mais jovem de mim mesma, alguém que também havia confiado demais, amado demais, e agora estava enfrentando as consequências. Enquanto isso, Ricardo estava desmoronando. Em casa, ele alternava entre momentos de atenção exagerada e explosões de irritação. Uma noite, enquanto jantávamos com nossas filhas, ele perdeu a paciência quando nossa caçula, Júlia, derrubou um copo de suco. "Será que ninguém presta atenção nesta casa?" Ele exclamou, sua voz cortante. Eu levantei uma sobrancelha, mantendo a calma. "Relaxa, Ricardo. É só suco." Ele me olhou, como se quisesse dizer algo, mas se conteve, provavelmente porque sabia que qualquer discussão comigo seria perigosa. Depois que as meninas foram dormir, ele tentou se desculpar, abraçando-me na cozinha. "Desculpa, namor. Tô estressado com o trabalho." Eu sorri, afastando-me suavemente. "Tudo bem. Você só precisa se organizar melhor." Minha voz era calma, mas carregada de uma ironia que ele não captou. Mais tarde, chequei seu celular. Uma mensagem para Bianca. "Tô ficando louco aqui. Fernanda tá estranha e não consigo te ver direito. Precisamos resolver isso." A resposta dela era curta. "Eu também tô confusa, Ricardo. Acho que precisamos conversar sério." Sorri para a tela. O castelo de mentiras que eles construíram estava começando a ruir, e eu nem precisava empurrar muito. Meu próximo movimento foi mais ousado. Decidi organizar um jantar de networking na agência, convidando executivos da Tecnowave, incluindo Marcelo, o chefe de Ricardo, e outros nomes do setor de tecnologia. Também convidei Daniel, oficialmente para discutir uma possível parceria com a Inovatec. Mas se eu fosse honesta, também porque queria vê-lo novamente.
O jantar seria no rooftop de um prédio em Moema, com vista para o skyline de São Paulo. Uma noite perfeita para impressões duradouras. Bianca, você vai liderar as apresentações no jantar, anunciei numa reunião de equipe. Quero que mostre aos nossos convidados o que a Foco Criativo pode fazer. Ela assentiu, mas percebi a tensão em seus ombros. Sem problema, Fernanda. Vou preparar tudo. O que ela não sabia era que o jantar seria mais do que uma oportunidade profissional. Seria o momento em que as máscaras cairiam, não com um confronto dramático, mas com a verdade revelada de forma elegante e inevitável. Na noite do jantar, o rooftop estava impecável. Mesas decoradas com arranjos minimalistas, luzes suaves penduradas como estrelas e o aroma de um menu cuidadosamente escolhido flutuando no ar. Eu usava um vestido vermelho vivo, uma escolha ousada que dizia que eu estava no comando. Bianca, por outro lado, optou por um conjunto preto elegante, mas sua expressão era de alguém que carregava um segredo pesado. Quando os convidados começaram a chegar, cumprimentei cada um com um sorriso caloroso, reservando um momento especial para Daniel. Você realmente sabe como organizar um evento, disse ele, seus olhos brilhando enquanto segurava uma taça de vinho. Mas algo me diz que essa noite é mais do que parece. Eu ri, inclinando a cabeça. Você sempre acha que tem algo por trás das cortinas, não é? Só quando a pessoa no comando é tão interessante quanto você, respondeu ele, com um sorriso que fez meu coração acelerar. Antes que eu pudesse responder, Marcelo se aproximou, acompanhado de outro executivo da Tecnowave. Fernanda, que evento fantástico, disse ele, mas seus olhos se desviaram para Bianca, que estava do outro lado do rooftop, conversando com um cliente. Percebi o momento em que ele fez a conexão, o leve franzir de testa enquanto processava a presença dela. Essa é a Bianca, nossa coordenadora de criação, não é? Perguntou ele, com um tom que sugeria saber mais do que dizia. Exatamente, respondi, minha voz neutra. Ela tem sido uma adição valiosa à equipe. Marcelo assentiu, mas seu silêncio era revelador. Durante o jantar, mantive Bianca no centro das atenções, pedindo que ela apresentasse nossa proposta para a Tecnowave. Ela se saiu bem, articulando ideias com clareza, mas eu podia ver o esforço que ela fazia para manter a compostura. Marcelo e seus colegas a observavam com uma curiosidade que ia além do profissional, e eu sabia que os rumores sobre ela e Ricardo já circulavam entre eles. Enquanto isso, Daniel se sentou ao meu lado, e nossa conversa fluiu com uma facilidade que me surpreendia. Falamos sobre tudo, desde viagens que queríamos fazer até os livros que nos marcaram. Ele mencionou ter crescido em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde aprendeu a valorizar as coisas simples. Sabe, Fernanda, às vezes acho que a gente se perde na correria da cidade grande, mas pessoas como você me lembram que dá para construir algo grandioso e ainda manter a essência. Suas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava. Por anos eu me joguei no trabalho para provar meu valor, mas com Daniel, eu sentia que não precisava provar nada. Ele me via, não como a CEO ou a esposa traída, mas como Fernanda, com todas as minhas camadas. Quando o jantar terminou, Marcelo puxou-me de lado. Fernanda, posso ser honesto? Tem algo estranho acontecendo. A Bianca, ela é a mesma pessoa que... Ele hesitou, claramente desconfortável. A mesma pessoa que o quê, Marcelo? Perguntei, minha voz calma, mas firme. Ele engoliu em seco. Nada, esquece. Só achei que a conhecia de algum lugar. Sorri, deixando-o com suas dúvidas. Às vezes as pessoas nos surpreendem, não é? Naquela noite, enquanto dirigia para casa, senti uma mistura de triunfo e introspecção. Meu plano estava funcionando. Ricardo e Bianca estavam encurralados, e a verdade estava vindo à tona sem que eu precisasse gritar ou apontar o dedo. Mas, mais do que isso, eu estava começando a me sentir viva novamente. Minha conexão com Daniel, embora ainda no começo, era um farol no horizonte, uma promessa de que havia algo melhor esperando por mim. Nos dias seguintes, percebi uma mudança ainda maior em Bianca. Ela começou a se abrir comigo, compartilhando pequenas confidências durante nossas reuniões. Uma tarde, enquanto revisávamos um layout, ela desabafou. Fernanda, você já se sentiu presa numa situação que parecia perfeita,
mas no fundo sabia que era errada? Fiquei em silêncio por um momento, pesando minhas palavras. Sim, Bianca, mas a boa notícia é que sempre dá para escolher um caminho novo. Às vezes, é só questão de coragem. Ela assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia esperança. Eu sabia que ela estava começando a enxergar Ricardo pelo que ele realmente era, e isso me fez repensar meu plano. Talvez, em vez de destruí-la, eu pudesse ajudá-la a se libertar, assim como eu estava fazendo comigo mesma. Enquanto isso, Ricardo estava cada vez mais desesperado. Suas mentiras estavam se acumulando, e ele começou a cometer erros. Uma noite, ele disse que ficaria até tarde na Tecnowave, mas esqueci de mencionar que Marcelo havia me contado que a empresa estava em recesso. Quando o confrontei casualmente, ele gaguejou, inventando uma desculpa esfarrapada sobre um projeto paralelo. Eu apenas sorri, deixando-o pensar que ainda estava no controle. Minha advogada, Carla, também estava finalizando os preparativos para o divórcio. Ela havia reunido todas as evidências, mensagens, recibos, fotos, e garantiu que eu sairia dessa com a agência intacta e as finanças protegidas. Você está pronta para dar o próximo passo, Fernanda? Disse ela, com um brilho de admiração nos olhos. Só me diz quando. Eu sabia que o momento estava próximo, mas queria que fosse mais do que um fim. Queria que fosse um começo. Minha conexão com Daniel continuava a crescer. Trocávamos mensagens quase diariamente, ora sobre trabalho, ora sobre coisas pessoais. Ele me convidou para um café numa manhã de sábado, e pela primeira vez em meses, aceitei um convite sem segundas intenções. Sentados numa cafeteria charmosa em Pinheiros, com o aroma de café fresco no ar, ele me perguntou algo que me pegou desprevenida. Fernanda, o que você quer de verdade? Não para o seu negócio, mas para você. Fiquei em silêncio, surpresa com a profundidade da pergunta. Quero ser feliz, respondi finalmente. Quero viver sem medo de ser eu mesma. Ele sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a minha. Então acho que você já está no caminho certo. Naquele momento, senti algo que não sentia há anos. A promessa de um novo começo, não apenas como uma mulher bem-sucedida, mas como alguém que podia amar e ser amada de volta, sem jogos ou mentiras. Eu sabia que o confronto final com Ricardo estava chegando, mas agora ele não parecia mais o centro da minha história. Minha vida estava se transformando, e eu estava pronta para abraçar cada nova possibilidade, com Daniel ao meu lado e Bianca, talvez, como uma aliada improvável. O palco estava montado para o ato final, e eu estava determinada a fazer dele não apenas uma vitória, mas uma celebração de quem eu me tornara. O sol da manhã entrava pelas janelas do meu escritório na Foco Criativo, iluminando as pilhas de relatórios e o quadro de anotações onde eu traçava estratégias para o próximo trimestre. Mas, pela primeira vez em meses, minha mente não estava inteiramente no trabalho. A conversa com Daniel no café ainda ecoava em mim, como uma melodia suave que se recusa a sair da cabeça. Suas palavras, "quero ser feliz", reverberavam, não como um desejo distante, mas como uma meta tangível, algo que eu podia alcançar se tivesse coragem de deixar o passado para trás. Ricardo, com suas mentiras e manipulações, estava se tornando uma sombra, um peso que eu estava quase pronta para soltar. E Bianca, que começara como a peça central do meu plano de vingança, agora era uma figura mais complexa, uma mulher que, como eu, havia sido enganada, mas que talvez pudesse encontrar seu próprio caminho para a redenção. Minha história, que começou com traição e estratégia, estava se transformando em algo inesperado, uma celebração de resiliência, de novas conexões e, acima de tudo, de amor, não apenas romântico, mas por mim mesma, pelas minhas filhas e pela vida que eu ainda podia construir. Na agência, a rotina seguia intensa. A campanha para a marca de cosméticos estava entrando na fase final e Bianca se destacava, liderando reuniões com uma energia que misturava profissionalismo e vulnerabilidade. Mas eu notava os sinais de sua transformação. Durante uma sessão de brainstorming, ela sugeriu uma campanha focada em autenticidade, com o slogan "Seja quem você é, sem filtros". Quando apresentou a ideia, seus olhos encontraram os meus,
e havia uma sinceridade ali que me fez parar. Acho que as pessoas estão cansadas de fingir, disse ela, quase como se estivesse falando de si mesma. Quero criar algo que inspire coragem. Eu assenti, impressionada. É uma abordagem poderosa, Bianca. Vamos desenvolver isso. Depois da reunião, ela ficou para trás, arrumando seus papéis lentamente como se quisesse dizer algo. Fernanda, posso te perguntar uma coisa? Sua voz era hesitante, mais firme. Claro, respondi, sentando-me na beirada da mesa. Ela respirou fundo. Como você sabe quando é hora de deixar algo ir? Tipo, uma relação que não te faz mais bem? A pergunta me pegou desprevenida, mas eu sabia que ela não estava falando de trabalho. Por um momento, considerei revelar tudo. Que eu sabia de sua relação com Ricardo, que eu era a esposa traída. Mas algo me fez escolher outro caminho. Você sabe quando é hora porque começa a sentir que está carregando um peso que não é seu. Respondi, minha voz suave. E quando percebe que merece mais, não só do outro, mas de você mesma. Ela assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Obrigada, Fernanda. Você sempre sabe o que dizer. Quando ela saiu, percebi que minha raiva por ela havia desaparecido quase completamente. Bianca não era minha inimiga. Ela era, de certa forma, uma vítima das mesmas mentiras que me prenderam por anos. E naquele momento, decidi que meu plano final não seria sobre destruí-la, mas sobre libertar nós duas. Em casa, Ricardo continuava a afundar em suas contradições. Ele estava mais ausente, passando noites no trabalho, que eu sabia serem encontros frustrados com Bianca, já que eu fazia questão de mantê-la ocupada na agência. Sua irritação era evidente, e ele começou a cometer erros maiores. Uma noite, chegou em casa com um perfume que não era o dele, um aroma floral que eu reconheci imediatamente como o de Bianca. Nova colônia? Perguntei, com um tom casual enquanto servia o jantar. Ele ficou vermelho, gaguejando. Um colega derramou algo na minha camisa hoje. Deve ser isso. Eu apenas sorri, deixando-o se enrolar na própria mentira. Mais tarde, chequei seu celular. Uma troca de mensagens com Bianca mostrava o desespero crescente deles. Você tá me evitando? Escreveu ela. Não é isso, amor, respondeu ele. É a Fernanda. Ela tá desconfiada e o trabalho tá uma loucura. A resposta dela era fria. Se você não consegue ser honesto comigo, talvez a gente precise repensar isso. Fechei o celular com uma sensação de triunfo misturada com alívio. Eles estavam se destruindo sozinhos, e eu não precisava mais orquestrar cada passo. Meu foco agora era outro: preparar o terreno para o meu próximo capítulo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Minha conexão com Daniel continuava a crescer, como uma planta que floresce mesmo em solo árido. Trocávamos mensagens quase todos os dias, e ele sempre encontrava uma forma de me surpreender. Ora com um artigo sobre tendências em publicidade, ora com uma foto de um pôr-do-sol em sua cidade natal, acompanhada de uma legenda como "Pensei em você vendo isso". Ele me convidou para um evento de tecnologia em Campinas, onde a Inovatec estava lançando um novo produto. Quero sua opinião como especialista em branding, disse ele, mas o tom brincalhão em sua voz sugeria que havia mais do que negócios em jogo. Aceitei o convite, sentindo uma excitação que não experimentava desde os primeiros anos com Ricardo. O evento em Campinas foi um divisor de águas. O espaço era moderno, com telas interativas e uma energia vibrante de inovação. Daniel estava em seu elemento, apresentando o novo software da Inovatec, com paixão e carisma. Mas durante o coffee break, ele me puxou para um canto, longe da multidão. "Fernanda, posso ser direto?" perguntou, seus olhos fixos nos meus. "Sempre", respondi, meu coração acelerando. Ele sorriu, um pouco nervoso. "Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Não é só sua inteligência ou seu talento, é como você enfrenta o mundo, com força, mas também com coração. Eu sei que sua vida é complicada agora, mas quero fazer parte dela, se você me permitir." Suas palavras foram como um raio de luz, iluminando partes de mim que eu achava que haviam escurecido para sempre. "Daniel, eu também quero isso", admiti.
minha voz tremendo levemente. Mas preciso resolver algumas coisas antes. Ele assentiu, sem pressionar. Estou aqui, no seu tempo. Naquela noite, enquanto voltava para São Paulo, senti uma clareza que não experimentava há anos. Eu queria Daniel na minha vida, não como uma fuga, mas como um parceiro que me via de verdade. Mas antes, precisava encerrar o capítulo com Ricardo, e precisava fazer isso de uma forma que honrasse a mulher que eu me tornara. Minha advogada, Carla, estava pronta. Ela havia preparado todos os documentos para o divórcio, com evidências que garantiam que eu manteria o controle da agência e a guarda principal das minhas filhas. Mas eu queria mais do que uma vitória legal. Queria um momento que marcasse o fim de uma era e o começo de outra. Decidi que o confronto final seria num evento que eu mesma organizaria. O 15º aniversário da Foco Criativo. Uma celebração que reuniria clientes, funcionários e parceiros em um espaço de eventos no coração de São Paulo. Convidei Ricardo, oficialmente como meu marido, e garanti que Bianca estivesse lá, como parte da equipe. Também convidei Daniel, não apenas como parceiro da Inovatec, mas como alguém que eu queria que visse o desfecho da minha jornada. Os preparativos para o evento consumiram minhas semanas seguintes. Trabalhei lado a lado com Bianca, que parecia cada vez mais determinada a provar seu valor. Durante uma noite de planejamento, ela me surpreendeu ao trazer um presente. Um caderno de anotações com a capa estampada com a logo da Foco Criativo. É só uma forma de dizer obrigada, disse ela, tímida. Você me deu uma chance que mudou minha vida. Fiquei emocionada, mas mantive a compostura. Você conquistou isso, Bianca. Nunca se esqueça disso. Naquele momento, decidi que o evento não seria apenas sobre expor Ricardo, mas sobre celebrar as mulheres que éramos, eu, Bianca e até minhas filhas, que estavam começando a entender o valor da força feminina. Enquanto isso, Ricardo continuava a se afundar. Suas tentativas de manter a fachada de marido dedicado eram patéticas. Ele trouxe flores para casa, planejou um jantar surpresa, que eu sabia que era motivado por culpa, e até sugeriu uma viagem em família para o litoral. Talvez a gente precise de um tempo juntos, disse ele, com um sorriso forçado. Talvez, respondi, sem me comprometer. Eu sabia que ele estava sentindo a pressão, especialmente porque Marcelo havia começado a questioná-lo sobre comportamentos inadequados no trabalho, graças às conversas que eu plantara estrategicamente. O dia do evento chegou, e o espaço estava deslumbrante. Luzes douradas, mesas decoradas com flores brancas e uma tela gigante exibindo os melhores momentos da Foco Criativo ao longo de 15 anos. Eu usava um vestido azul royal, que simbolizava confiança e renovação. Ricardo chegou com um sorriso tenso, cumprimentando os convidados como se tudo estivesse bem. Bianca, por outro lado, estava radiante, liderando a apresentação de uma retrospectiva da agência com uma confiança que eu não via nela antes. Daniel também estava lá, discreto, mas com um olhar que me dizia que ele acreditava em mim. Durante o jantar, fiz um discurso que preparei cuidadosamente. Quero agradecer a todos que fizeram parte da jornada da Foco Criativo. Comecei, minha voz ecoando no salão. Este é um momento de celebrar o que construímos, mas também de olhar para o futuro. E o futuro exige verdade, coragem e escolhas difíceis. Fiz uma pausa, meus olhos encontrando os de Ricardo. Quero agradecer ao meu marido, Ricardo, por estar ao meu lado todos esses anos. Mas às vezes, o amor significa saber quando deixar ir. O salão ficou em silêncio e vi o rosto de Ricardo empalidecer. Hoje, estou anunciando não apenas o crescimento da Foco Criativo, mas também o fim de uma fase da minha vida. Ricardo e eu seguiremos caminhos separados, mas levo comigo o aprendizado e a força que essa jornada me trouxe. Não mencionei Bianca diretamente, mas vi seus olhos se arregalarem, uma mistura de choque e alívio. O aplauso que veio em seguida foi hesitante, mas cresceu, como se os convidados sentissem a magnitude do momento. Após o discurso, Ricardo tentou me abordar, mas eu o interrompi com um olhar firme. Vamos conversar com a Carla amanhã, disse, referindo-me à minha advogada. Ele assentiu,
derrotado, e saiu do evento pouco depois. Bianca, por outro lado, me procurou no final da noite. Fernanda, eu acho que sei o que você quis dizer no discurso. E quero pedir desculpas. Eu não sabia quem você era, mas isso não justifica o que fiz. Sua voz tremia, mas ela sustentou meu olhar. Você não me deve desculpas, Bianca. Respondi com sinceridade. Mas deve a si mesma a chance de escolher melhor no futuro. Ela assentiu, enxugando uma lágrima, e pela primeira vez senti que éramos aliadas, não adversárias. Daniel se aproximou quando a festa estava terminando, sua presença como um porto seguro. Você foi incrível, disse ele, segurando minha mão. E agora, o que vem pela frente? Sorri, sentindo uma leveza que não conhecia há anos. Agora, Daniel, vem a melhor parte. Viver. Naquela noite, enquanto voltava para casa com minhas filhas dormindo no banco de trás, percebi que minha história não terminava com o fim do meu casamento. Ela estava apenas começando, com novas amizades, um amor promissor e uma confiança inabalável em quem eu era. Amanhã após o evento de 15 anos da Foco Criativo, amanheceu com uma luz diferente, como se o sol tivesse decidido pintar São Paulo com tons mais vivos, refletindo a leveza que agora habitava meu coração. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando um café enquanto observava o movimento da cidade. E pela primeira vez em anos, senti que o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. O discurso da noite anterior, onde anunciei o fim do meu casamento com Ricardo, não foi apenas uma libertação pública. Foi um divisor de águas, um momento em que escolhi me priorizar, não como a esposa traída, mas como a mulher que reconquistou sua força e sua voz. Minha jornada, que começou com a dor lancinante de descobrir a traição de Ricardo com Bianca, havia se transformado em algo muito maior. Uma história de resiliência, de conexões inesperadas e de amor. Por mim mesma, pelas minhas filhas, Júlia e Mariana, pelo homem que estava entrando na minha vida, Daniel, e, surpreendentemente, até por Bianca, que deixou de ser uma adversária para se tornar uma aliada. Agora, com o passado começando a se dissolver como névoa ao sol, eu estava pronta para escrever o próximo capítulo da minha vida, um que prometia ser cheio de cor, autenticidade e surpresas que eu nunca poderia ter imaginado. Na agência, os dias seguintes foram uma mistura de celebração e energia renovada. A campanha para a marca de cosméticos, liderada por Bianca, foi aprovada com elogios entusiasmados dos clientes, garantindo um contrato de longo prazo que elevaria a Foco Criativo a novos patamares no mercado publicitário. Bianca, que antes carregava uma tensão quase palpável, parecia transformada. Seus olhos, outrora sombreados por dúvida, agora brilhavam com propósito. Durante uma reunião de equipe, ela apresentou uma nova proposta para a campanha, com o slogan "Viva sem máscaras", que enfatizava a autenticidade. "Quero que as pessoas se sintam livres para ser quem são", disse ela, olhando diretamente para mim, como se as palavras fossem tanto para os clientes quanto para nós duas. Eu assenti, impressionada. "É uma ideia poderosa, Bianca. Vamos desenvolver isso." Depois da reunião, ela me entregou um relatório com anotações à mão, algo raro em nossa era de e-mails e apresentações digitais. No canto da página, havia um bilhete. "Fernanda, obrigada por me mostrar que posso ser mais. Estou tentando." Sorri ao ler, sentindo que ela estava de fato tentando. Não apenas no trabalho, mas em sua vida. Decidi convidá-la para um café fora do escritório, algo que nunca havíamos feito. Sentadas numa cafeteria na Vila Madalena, com paredes cobertas de samambaias e o cheiro de pão recém-assado no ar, eu decidi ser honesta, mas de forma cuidadosa. "Bianca, você já sentiu que estava vivendo uma vida que não era sua, só porque achava que não tinha outra escolha?" Perguntei, girando a colher no meu cappuccino. Ela hesitou, seus dedos brincando com a alça da xícara. "Sim, e acho que fiz isso por muito tempo. Eu terminei com ele, Fernanda. Não sei se você sabe de quem estou falando, mas ele não era quem eu pensava." Sua voz tremia, mas havia uma determinação nova ali.
como se ela tivesse finalmente aberto os olhos. Eu poderia ter revelado que sabia de tudo, que eu era a esposa de Ricardo, que orquestrei sua contratação. Mas escolhi outro caminho. O que importa é que você escolheu você mesma, disse, com um sorriso caloroso. E isso é o começo de tudo. Ela sorriu de volta, seus olhos marejados, e pela primeira vez senti que nossa conexão era genuína, não mais marcada pelo segredo que outrora nos separava. Enquanto isso, o divórcio com Ricardo avançava como um trem em trilhos bem alinhados. Minha advogada, Carla, foi implacável, garantindo que eu mantivesse o controle total da Foco Criativo e a guarda principal de Júlia e Mariana. Ricardo, derrotado, assinou os papéis sem muita resistência, talvez porque soubesse que as evidências que eu tinha, mensagens, fotos, recibos de hotéis e jantares, eram inegáveis. Nossa última conversa foi num café discreto no centro da cidade, um lugar neutro onde ninguém nos conhecia. Ele tentou se justificar, como sempre. Fernanda, eu sei que errei, mas nunca quis te machucar. Eu só me senti apagado ao seu lado, com todo o seu sucesso. Sua voz era fraca, quase implorando por compaixão. Eu o encarei, sem raiva, apenas com a clareza de quem havia superado. Você não me apagou, Ricardo. Você me fez enxergar quem eu sou de verdade. Espero que encontre seu caminho, mas ele não é mais o meu. Saí daquele encontro com uma sensação de encerramento, como se tivesse fechado um livro antigo e empoeirado para abrir um novo, com páginas frescas e cheias de possibilidades. Minha conexão com Daniel, por outro lado, era como uma brisa de primavera, trazendo vida a cada canto do meu coração. Ele se tornou uma presença constante, não apenas em reuniões sobre a parceria entre a Foco Criativo e a Inovatec, mas em momentos simples que começaram a redefinir o que eu entendia por felicidade. Uma tarde, ele apareceu na agência com ingressos para um show de MPB no Sesc Vila Mariana. Você precisa de uma pausa, Fernanda, disse com aquele sorriso que parecia dissolver qualquer preocupação. O show foi mágico, com violões ecoando e letras que falavam de amor e recomeços. Enquanto dançávamos ao som de uma canção suave, ele sussurrou: Você já pensou em como a vida pode ser gentil quando a gente se permite viver de verdade? Eu ri, encostando a cabeça em seu ombro. Estou começando a aprender. Naquela noite, quando ele me deixou em casa, nos beijamos pela primeira vez. Um beijo que era ao mesmo tempo delicado e cheio de promessas. Não era apenas paixão. Era a sensação de estar em casa, de ser vista e amada por quem eu realmente era, sem precisar provar nada. Mas a maior surpresa veio das minhas filhas, Júlia e Mariana, que mesmo tão jovens, percebiam as mudanças em mim. Uma noite, enquanto preparávamos brigadeiros para uma maratona de filmes, Júlia, com seus 12 anos, perguntou com aquela franqueza desconcertante: Mãe, você tá mais feliz agora, né? Mesmo sem o papai. Fiquei sem palavras, mas Mariana, de 9 anos, respondeu por mim, pulando no meu colo. É, mãe, você tá brilhando igual uma estrela. Rimos juntas, e naquele momento, percebi que minha transformação não era só minha. Ela estava inspirando minhas filhas a enxergarem o valor de uma mulher que escolhe se reinventar. Decidi que o próximo passo seria algo grande, não apenas para mim, mas para todos que cruzaram meu caminho nessa jornada. Planejei uma expansão da Foco Criativo, criando uma divisão dedicada a projetos sociais, focada em usar o marketing para promover causas como empoderamento feminino, educação e inclusão. Convidei Bianca para liderar a iniciativa, sabendo que ela tinha o talento, e agora, a autenticidade para fazer a diferença. Você confia mesmo em mim para isso? Perguntou ela surpresa quando apresentei a proposta. Confio, respondi com firmeza. Você já provou que pode transformar desafios em oportunidades. Ela aceitou, e nos meses seguintes, trabalhamos juntas em campanhas que não apenas elevaram a agência, mas também tocaram corações, como um projeto que apoiava mulheres artesãs em comunidades periféricas, dando a elas visibilidade e independência financeira. Daniel também se tornou parte desse novo capítulo. A parceria entre a Foco Criativo e a Inovatec cresceu, mas nossa relação pessoal foi além dos contratos e reuniões.
Ele conheceu Júlia e Mariana numa tarde ensolarada no Parque Burle Marx, onde passamos horas brincando de frisbee e comendo picolés. A forma como ele contava histórias da sua infância em Minas Gerais, com um sotaque suave, e ensinava as meninas a fazer bolhas de sabão gigantes me fez enxergar um futuro que eu nunca ousara sonhar. Você é bom nisso, sabia? Brinquei, enquanto ele corria com Mariana rindo. Em fazer bolhas ou em conquistar vocês três? Respondeu ele com um piscar de olho. Eu ri, mas meu coração sabia a resposta. Ele era bom em tudo isso, e muito mais. O clímax dessa história, no entanto, veio de forma inesperada, como um presente embrulhado pelo destino. Um ano após o evento de 15 anos da Foco Criativo, organizei uma celebração comunitária no mesmo espaço de eventos no coração de São Paulo, desta vez para lançar oficialmente a nova divisão social da agência. O local estava vibrante, com mesas decoradas com flores coloridas, luzes penduradas como estrelas e uma energia de esperança no ar. Clientes, parceiros, funcionários e membros das comunidades que apoiamos lotavam o espaço, compartilhando histórias e risadas. Bianca abriu a noite com um discurso emocionante sobre o poder de dar voz aos invisíveis. Quando comecei na Foco Criativo, eu estava perdida, disse ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. Mas aqui, aprendi que todos temos a chance de recomeçar, de transformar nossas histórias. E isso é o que queremos fazer com este projeto. O aplauso foi ensurdecedor, e vi lágrimas nos olhos de muitos na plateia, incluindo os meus próprios. Daniel, ao meu lado, apertou minha mão. Você mudou tudo, Fernanda. Não só para você, mas para todos aqui. Mas o momento que realmente definiu a noite veio sem aviso. Minhas filhas, Júlia e Mariana, subiram ao palco segurando um microfone e um cartaz, sem que eu soubesse de nada. Júlia, nervosa, mas determinada, começou. A gente quis fazer uma surpresa para nossa mãe, porque ela é a pessoa mais incrível que conhecemos. Ela nos ensinou que, mesmo quando tudo parece desmoronar, a gente pode construir algo ainda mais bonito. Mariana, ao lado, levantou o cartaz, que dizia: Mãe, você é a nossa heroína. O salão explodiu em aplausos. E eu, pela primeira vez em anos, deixei as lágrimas caírem livremente, sem me preocupar com quem via. Corri ao palco e abracei minhas filhas, sentindo o peso de todos os desafios que enfrentamos, se transformar em amor puro, em uma conexão que nada poderia quebrar. Quando desci do palco, Daniel me puxou para um canto, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez meu coração parar. Fernanda, você enfrentou o mundo sozinha e venceu. Mas eu não quero que precise fazer isso sozinha nunca mais. Quero construir uma vida com você, com Júlia e Mariana, se você me aceitar. Ele tirou uma caixinha do bolso, revelando um anel simples, mas elegante, com uma pedra que capturava a luz como um pedaço de estrela. Quer casar comigo? O silêncio ao nosso redor parecia segurar a respiração, mas meu mundo era só ele. Sim, respondi, minha voz tremendo de emoção. O salão explodiu em gritos e aplausos, e Júlia e Mariana correram até nós, nos envolvendo num abraço coletivo. Não era apenas um noivado. Era a promessa de uma família nova, de um amor que me levantava, de um futuro que eu nunca imaginei ser possível. Enquanto celebrávamos, olhei para Bianca, que aplaudia com lágrimas nos olhos, e soube que ela também havia encontrado seu caminho. Minha jornada, que começou com a dor da traição, terminou com uma família mais forte, um amor que me completava e um legado que inspiraria outros a transformar dor em poder. Eu havia descoberto que a verdadeira vingança não era destruir, mas construir. Uma vida, um amor, uma história que brilhava mais que qualquer traição poderia apagar. Ei, pessoal! Que tal se inscrever no canal e deixar um like para apoiar mais histórias como essa? Vocês gostaram do vídeo assim, eu contando a história? Que nota dariam de 0 a 10? Conta aqui nos comentários, quero saber tudo. Vamos construir mais momentos incríveis juntos.